É sempre uma alegria muito grande, mais do que uma alegria grande, uma bênção maior ainda, nos encontrarmos com você cada dia desse exercício espiritual, nesse tempo de quaresma que nós vamos caminhando, um passo de cada vez, um dia de cada vez, firme na oração, na penitência, no jejum, na caridade e crescendo espiritualmente falando e também humanamente falando. Nós vamos amadurecendo. E essa semana, Zezinho, tá muito especial. Nós estamos aprendendo muito, não é verdade? É verdade. É uma alegria estar com você e é uma alegria porque nós estamos juntos, né? Cada vez exercitando, aprendendo, né? E assim a gente vai crescendo na fé, principalmente num tempo favorável como estamos vivendo. Então, sejamos todos muito bem-vindos. Que bom que você está aí. Para nós é uma alegria muito grande também. Vamos nos colocando na presença de Deus, rezando e iniciando o nosso exercício espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e humildemente peço-vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração, para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não têm o necessário para a sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher a Tua presença salvadora em minha alma. Fortalecei-me na prática da esmola, que minhas mãos sejam as Tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer a Tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a Ti mesmo. Por Tuas santas chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais e a Tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com Tua misericórdia, renovai-me em Teu amor, que vivendo esse tempo quaresmal e unindo-me à Sua dolorosa paixão, eu nunca me perca no caminho da conversão. Amém. Amém. Zezinho, nós iniciamos uma caminhada, há dias atrás. Hoje é dia 31 de março, não dá para acreditar, né, gente? Último dia do mês, inclusive hoje, já quero convidar você, você que está fazendo o retiro quaresmal com a gente aqui e nunca participou, seja presencialmente ou pelos meios de comunicação, da Hora Santa Reparadora, uma hora, uma noite especialíssima. Jesus diz que Ele promete, se Ele promete, Ele cumpre. Que Ele não nega nada a quem lhe pedir, fazendo companhia para Ele no Horto das Oliveiras. Então, esteja aqui na capela hoje, quinta-feira, das 11 à meia-noite, na Hora Santa Reparadora. Se realmente não é possível, pelo Facebook e pelo YouTube, você também pode viver esse momento conosco. A gente espera você. E mais do que nós, Jesus, nesse momento em que Ele viveu uma suprema agonia. Zezinho, nós vamos dar mais um passo hoje sobre esse livro Armadura Espiritual para a Família. E hoje você vai falar de um outro assunto que é tão importante quanto, que vai acrescentando, que é sobre leis espirituais. Isso mesmo. A gente viu já nos primeiros dias do teminha, é que o mundo, ele é feito em ordem. Sim. Tudo hierarquicamente ordenado, porque Deus é ordenado, Deus é uma ordem, Deus é, tudo que Ele faz é correto, não é? Então,
As leis espirituais também existem, não é? Assim como existem leis para nós, também existem as leis espirituais. E lá não existe querer burlar a lei, lá não existe não obediência, né? Dá um jeitinho na lei. Dá um jeitinho como a gente faz aqui, não é? Vamos fazer assim porque ninguém está vendo. Não, as leis espirituais são exatas. Então, mesmo indignamente, às vezes nós estamos, mas Deus nos dá alguns dons especiais que o inimigo de Deus, ou os malignos, as coisas ruins que nos rodeiam e nos cercam, são obrigadas a obedecer. Olha. Então é por isso que a gente tem que estar sempre por dentro e sempre conhecendo para poder usufruir dessa graça, desse dom que Deus nos dá. Então, nas leis espirituais, eu gostaria de começar dizendo que, mesmo no Novo Testamento, nós vemos por diversas vezes a expulsão de demônios, não é? Em determinada ocasião, ouviu-se dizer que alguns estavam expulsando demônios usando o nome de Jesus. Lá em Atos 19, a gente vê que 7 filhos de um sumo sacerdote judeu, chamado Esceva, eles tentaram essa nova técnica num certo caso. Eles já usavam essa técnica, mas num certo caso ali as coisas não ficaram tão boas. O demônio a ser expulso era aparentemente muito forte e sabia quem tinha autoridade sobre ele e quem não tinha. Então, quando ele recebeu a ordem da expulsão, ele respondeu dizendo: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Não te conheço. Então o demônio, saltando sobre eles, agrediu-os de tal forma que tiveram que fugir, feridos e com as roupas estraçalhadas. Então por que eu disse tudo isso? Porque existe uma grande diferença em ter a autoridade de Jesus e não a ter. Agora, aqueles homens não a tinham, mas nós a temos, e isso faz toda a diferença. Sim. Muda tudo em nosso favor. Então, lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus afirma assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade ele nos delegou, dizendo: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Todo o poder e autoridade para expulsar os demônios e curar as enfermidades. Está lá em Lucas 9:1 e Lucas 10:19. Então nós somos seus discípulos, de modo que dele nós recebemos esse tremendo privilégio e também responsabilidade. O que nós sabemos sobre autoridade? Autoridade, quem tem autoridade, o que ele tem? Ele tem a autoridade de usar o poder que lhe foi dado, ele usa. Então isso é autoridade. É um direito que pode ser pessoal para você, pode ser coletivo, para uma delegação, não é? Pode ser numa determinada área, local, social, moral, mas aqui nós estamos falando no mundo humano, no mundo espiritual. É sobre essa lei espiritual que nós estamos falando hoje. Então, Jesus recebeu o seu poder de quem? Do Espírito Santo que lhe foi dado, para fazer realizar o seu ministério. E ele deu aos seus seguidores a fonte do seu poder, que é o Espírito Santo. Quando ele disse, eu estou indo, mas vou lhes deixar um paráclito, né? Então ele nos deixou esta fonte do seu poder para cada um de nós. Então, todos nós, eu e você, temos o direito tanto de rezar como de enfrentar as forças inimigas em nome de Jesus. E essa autoridade já foi ganha legalmente para nós por Jesus, mediante a sua vitória na cruz e na ressurreição. Quando Jesus então tirou do diabo o direito legal à balança do poder nessa terra. Olha como é forte, né? A gente aprende direitinho dos porquê. Não é simplesmente achar que é assim, não. Nós estamos dando dados que estão contidos na Bíblia e os teólogos estudaram isso e estão nos passando, né? Então, agora, porém, a gente tem que ter cuidado e responsabilidade no uso desta lei espiritual, porque, em primeiro lugar, essa autoridade não vem de nós, né? Ela nos foi confiada por Deus, para que nós, então, a administremos. A nossa primeira responsabilidade, então, é sermos fiéis a nosso Senhor na maneira como aquilo que Ele nos confiou. Então,
Nunca nós devemos usar essas leis espirituais e essa autoridade só para se aparecer ou para fazer demonstrações, ou então para querer melhorar a nossa reputação, não é? Fazer às vezes uma brincadeira, vou brincar lá com o demônio, né? Eu tenho poder, eu vou expulsar. É muito sério isso. É muito sério. Agora, Satanás teme desesperadamente que nós descobramos quem somos e aí nós façamos a vida dele difícil. Ele muitas vezes vence porque nós não sabemos quem somos e ele nos quer derrotados. Então, é absolutamente verdade que o Espírito Santo que está em nós, com certeza você sabe disso, eu também sei, ele é muito mais poderoso do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo, ou seja, os espíritos imundos, os espíritos do mundo, os espíritos do maligno, não é? Os anjos maus. Mas, se nós não abraçarmos essa verdade como se ela não existisse, nós acabamos concordando com a mentira de Satanás e acabamos nos submetendo a ele. É bem assim, né? O demônio sabe a autoridade que nós temos, dada por Deus, como a gente ouviu, e essa autoridade ela tem cada vez mais poder ou força, quanto mais próximos de Deus nós estamos. Então, ele sabe disso, por isso ele vai disseminando o medo, né? Ele vai fazendo com que a gente pense que nós estamos desprotegidos, que eu estou desprotegida. Que ele é um ser espiritual e poderoso e que nós não podemos brincar com ele, que a gente acaba perdendo dele. Exatamente. Na verdade, não é isso. É o contrário. É o contrário. Então, ele teme que você e eu descobramos isso, porque ao descobrirmos isso, nós estamos entendendo que lá na nossa casa, pelo poder que Deus nos dá, porque somos filhos dele, e na autoridade que ele nos dá, mas no nome de Jesus, que nós vamos fazendo as orações, nós podemos e devemos proteger a nossa casa, a nossa família contra todo tipo de mal. Isso é espetacular, mas a gente até então não sabia. E porque a gente não sabe, a gente tem um poder e a gente age como se a gente não fosse capaz de exercer esse poder. Lembrando sempre, a gente não cansa de frisar que esse poder é dado por Deus a nós e nós vamos usando essa autoridade em nome de Jesus, porque nós por nós não temos força. A força está em Jesus, que morreu na cruz e pagou o preço do nosso pecado. Nós não somos mais do demônio, nós somos de Deus, porque Ele em Jesus nos salvou e nos libertou. Nós precisamos saber disso, Zezinho. Com certeza, estamos aprendendo aqui. E vamos exercitar a partir de agora. A partir de agora você vai ver que a sua vida vai ser diferente. Mesmo que você não esteja percebendo a ação demoníaca, mas você vai começar agora de manhã, ao sair de casa, já fazer a sua oração, expulsando todo o mal e tudo aquilo que possa impedir a sua casa de andar bem segundo a vontade de Deus. Então, Zezinho vai falar um pouquinho sobre a competência do casal, mas veja, cada vez que eu sozinha, ou cada vez que eu e o Zezinho juntos declaramos assim: Jesus, Maria e José, minha família vossa é, isso tem um poder incrível. E a gente não sabe, então a gente não usa esse poder. Zezinho, você vai falar também sobre a competência do casal. Isso, para nós finalizarmos o nosso dia de hoje, nós vamos falar então da competência do casal. São Paulo nos diz assim na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Do dever de os filhos obedecerem e honrarem os seus pais. Este mandamento, diz, é o primeiro que traz consigo uma promessa, para que tudo possa ir bem convosco e possais viver uma vida longa sobre a terra. A autoridade conjunta do pai e da mãe, embora não declarada explicitamente aqui nessa passagem, é presumida e deve ser respeitada. Assim, seria da responsabilidade dos pais exercer autoridade como chefes da sua família, né? Chamando regularmente a proteção para os seus filhos, mesmo crescidos, independente se são pequenos ou se grandes. As suas esposas também, aos seus netos, eles devem declarar ao mundo espiritual que o acesso a qualquer um dos seus filhos, suas esposas ou netos, tem que passar por eles.
e que isso não vai acontecer, porque proíbo-no com a autoridade que Jesus lhe deu. Olha que bonito, muito então, bonito. Nós vimos aqui a autoridade do pai e da mãe sobre os seus filhos e até mesmo sobre os seus netos. Zezinho, sabe o que eu estava lembrando? É que a minha mãe morreu um pouco antes, né? E aí depois eu me apeguei ainda mais à sua mãe, né? Porque ela passou a ser ainda mais a minha mãe, né? Até me emociona. E eu lembro que quando a gente ia lá, né? Ela já assim, idosinha, até com a cabecinha um pouquinho ruim, né? Ela sempre teve o costume de abençoar. E quando a gente ia se despedir dela, o Zezinho abençoava ela, né? Ó, mãe, eu te abençoo em nome do Pai, porque ele acabou, assim, de certa forma, sendo para ela, né? Uma autoridade. E aí a gente pedia para ela, abençoa a gente também, dona Idalina. Então, naquela hora, a gente recebia a bênção dela, porque ela, hierarquicamente e espiritualmente, era a autoridade maior, porque é a matriarca, é a mãe, é a avó, é a bisavó. Então, cada vez que a gente ia visitar ela, a gente sempre pedia, abençoa a gente, dona Idalina. E eu me colocava, o Zezinho também, mas estou falando de mim, eu me colocava ali e eu tomava posse daquela bênção que ela estava dando sobre mim. E sobre mim ela estava dando sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa missão aqui na comunidade. Ela que era uma pessoa que rezava sempre para a gente, incentivou, né, a gente a doar a nossa vida aqui na comunidade, né? Então, essa bênção do pai, da mãe, dos avós é muito importante, tem um valor muito grande e às vezes a gente não pede mais bênção. Não pede uma bênção para o pai, não pede uma bênção para a mãe, para os avós, para o sogro, para a sogra. A gente já não mais abençoa os nossos filhos. Isso tem um poder e um valor incalculável e a gente perde a oportunidade. Pois é. Além da gente aproveitá-la muito bem, nós podemos também delegar essa autoridade quando a gente vai sair de casa. É muito importante. Então vejamos aqui, olha. A autoridade nossa, do pai e da mãe, pode ser delegada a outra pessoa. Pode ser feito quando se deixa a casa ou quando se vai para o trabalho. Os maridos podem delegar à esposa total autoridade sobre a casa e sobre os filhos. É importante que os maridos afirmem a autoridade delas para proteger a família em sua ausência. Se alguém fica em casa tomando conta, que o mundo espiritual saiba que essa pessoa tem autoridade enquanto o chefe da casa estiver fora. Olha. Um casal descobriu que quando o marido saía para a viagem, coisas quebravam, as crianças sofriam acidentes ou ficavam doentes e quase invariavelmente os dois discutiam antes da saída ou da chegada na volta. O que fez o marido? Primeiro, proibiu o inimigo de incitá-los a discussões. E depois, pronunciou proteção para a casa, as pessoas e para os seus bens. Finalmente, declarou ao mundo espiritual que a esposa ficava com plena autoridade enquanto ele estivesse fora. As coisas mudaram totalmente. Agora, raramente dão errado. E raramente eles discutem. Esse tipo de proteção é muito importante, especialmente quando há os filhos. Enquanto o sacerdote da família ou o marido está ausente, os maus espíritos procuram tirar alguma vantagem para atacar aqueles que ficaram. Então, quando os pais saem e deixam seus filhos com alguém, também devem delegar a sua plena autoridade sobre os filhos e também sobre a casa. A quem fica encarregado, seja a babá, seja a avó, seja teu primo, seu tio, quem for ficar no lugar do pai e da mãe deve receber essa autoridade, não é? Deve ficar como encarregado e o mundo espiritual deve ficar sabendo. Então é muito bom reconhecer isso quando a gente seleciona babá ou mesmo quando deixa com parente, não é? Ao confiarmos as nossas casas, os nossos filhos a alguém, nós estamos dando a essa pessoa os nossos direitos pelo tempo em que estivermos fora. É prudente, então, declarar ao mundo espiritual que essa pessoa está agindo sob a nossa autoridade e não simplesmente por conta própria. Isso pode impedir que espíritos molestadores tirem vantagem da situação. Isso é muito importante. Isso vale também quando a gente está num trabalho. Por exemplo, o Zezinho, quando vai se ausentar aqui da comunidade, ele transfere a autoridade que ele recebeu de Deus em relação a toda a comunidade para alguém. Se sou eu que fico, transfere para mim. Se nós dois saímos,
a gente transfere para aquele que é o coordenador, está exercendo, né, a coordenação na comunidade, ou para um filho do carisma, né, que vai ali ficar no lugar. Então isso é muito sério e muito importante, e as leis espirituais existem e o nível espiritual obedece, né, Zezinho? Com certeza. Obedecem porque é criado por Deus, é a hierarquia de Deus, é vontade de Deus. Então vamos nos colocar na presença do Senhor. Na verdade nós já estamos, né? Mas vamos dizer assim: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque, sendo teu filho, seus filhos, o Senhor nos deu essa autoridade, e em Jesus nós podemos e devemos exercer. Obrigada, Senhor, por essa grande preciosidade que nós estamos descobrindo. Obrigada porque a partir de agora, conhecendo toda essa bênção que está nos sendo oferecida, a nossa casa nunca mais vai ficar desprotegida. Nós vamos poder, Senhor, exercitar e exercer essa autoridade. Então nós já te pedimos, Senhor, aqui, na autoridade que o Senhor nos concede, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos pertences, e que nenhum mal e que nenhuma maldade, Senhor, no poder do teu nome, possa se aproximar ou chegar até a nossa casa para tirar a nossa paz, para criar desordem na nossa casa. No poder do teu nome, Senhor, do poder do teu sangue, nós abençoamos a nossa casa e a nossa família. Amém. Amém. Nossa, Zezinho, dá vontade de ficar aqui rezando e conversando, não é Pois verdade? Que beleza, né? Que o tempo bom. passou, nosso tempo está chegando ao final. É. Pois é, mas amanhã nós estaremos aqui de volta com mais assunto importante para você. Olha, gente, nós temos certeza absoluta que isso que nós estamos aprendendo e vivendo aqui, 90% das pessoas não sabem. E nós tivemos um dia a graça de descobrir, porque a gente também não sabia, né, Zezinho? Nós tivemos a graça de conhecer e descobrir. Você está tendo essa graça de conhecer e descobrir. E as pessoas que convivem com você. E as pessoas da sua família. Não acredito que você vai deixar essa preciosidade aqui parada com você. Compartilha o vídeo de hoje, é quinta-feira, e agora? Os outros estão lá no YouTube, segunda, terça, quarta, quinta, amanhã tem outro, sábado tem outro. Compartilha, espalha, né, essa boa notícia para todas as pessoas que você conhecer, tá bom? Hoje nós temos também uma sugestão de penitência que nós estamos oferecendo pela santificação das nossas famílias. Hoje, quinta-feira, nossa penitência, nós vamos fazer elogios às pessoas, principalmente da nossa família, porque quando a gente faz um xingamento, quando nós falamos uma palavra ruim, maldosa, recai sobre as pessoas da nossa família como uma maldição. E se a gente elogia, fala a palavra de bênção, nós estamos também atraindo, invocando palavra de bênção sobre a vida das pessoas. Então, elogiar as pessoas, principalmente as da nossa família. Nós estamos aí arrecadando alimento porque tem família precisando também, né? Não só de alimento espiritual, mas de alimento material, encher a barriga, né? Matar a fome. Então faz a sua doação de alimento, tá bom? Não deixa para a última hora, porque tem muita família precisando de cesta básica e nós contamos com a sua doação. É isso, né, Zezinho? É isso mesmo. Se você puder ter a oportunidade de olhar na nossa capela, talvez pelas imagens, se você não mora aqui, você vai ver que o nosso estoque, o que tem chegado, já está saindo. Se isso significa que nós não temos muita coisa, e você pode ser a providência de Deus na vida dessas pessoas. É isso mesmo, que bonito. A sua sacolinha, o seu alimento é a providência para matar a fome das famílias, tá bom? Nós vamos terminando, né, o exercício espiritual de hoje. Lembrando que 3 horas da tarde nós temos o Terço da Misericórdia como segundo momento do nosso retiro quaresmal, tá bom? Nós vamos terminando pedindo que Deus nos abençoe. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, que abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos seguir, não só essa semana, mas sempre rezando assim:
Jesus, Maria e José, nossa família vossa é.